Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 5% da população brasileira sofre com transtornos alimentares. Muitas vezes a comida se torna uma forma de distração para escapar da realidade e aliviar as dores momentâneas, já que o comer emocional está associado a hábitos condicionados pelo nosso humor. Nesses casos, a pessoa não come por fome fisiológica, mas para satisfazer as necessidades emocionais. Para falarmos sobre esse assunto, nossa convidada de hoje é a doutora Cláudia Chan, pós-doutora em endocrinologia pela USP. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora, o que é essa fome emocional e como diferenciá-la, como saber que ela não é a fome natural, fome fisiológica? Esse é um tema muito interessante, Sérgio. Nós temos um centro específico que fica no hipotálamo, no cérebro, que é o centro do controle da fome e da saciedade. Esse centro no hipotálamo é o responsável por estou com fome e preciso comer, né? É uma questão de sobrevivência. Só que além desse centro, que aí sim é o que a gente faz para a subsistência, para a nossa sobrevivência, nós temos outras partes do cérebro que participam desse processo alimentar. Partes que não são partes direcionadas diretamente a essa questão da fome e saciedade. Então, por exemplo, eu tenho uma área do cérebro que é o núcleo accumbens, que é o núcleo do prazer. Quando o indivíduo está com uma alteração emocional, como você pontuou, muitas vezes a comida se torna um refúgio. Por quê? Porque ela consegue fazer com que esse centro do prazer seja ativado. E aí, a partir desse momento, esse indivíduo pode estabelecer uma relação de ganho e recompensa com a comida, que é muito diferente da questão do centro específico da fome, que eu vou comer para sobreviver. Entende a diferença? Sim, e o que causa esse impacto emocional que, por sua vez, vai causar essa fome emocional? Isso é muito interessante, porque embora todos nós tenhamos esses centros, nem todos têm o mesmo comportamento alimentar. Então, por exemplo, eu posso ter um indivíduo que goste de chocolate. Só que esse indivíduo, apesar dele gostar do chocolate, ele tem uma percepção de quando ele deve ou quando ele não deve comer o chocolate. E muitas vezes esse indivíduo ele pode ter o seguinte comportamento: não, eu gosto do chocolate, mas eu não preciso do chocolate nesse momento. Por outro lado, o indivíduo que tem essa questão da fome emocional e essa questão da relação de ganho e recompensa com a comida, muitas vezes eu tive um dia estressante, eu mereço. Estou triste por determinada situação, agora eu preciso ir para a comida. Entende? Então, na verdade, embora todos nós tenhamos esses centros cerebrais, o fato de nós ativarmos ou não esses centros com a comida é uma questão individual e muitas vezes ligada ao padrão emocional do indivíduo. E como que essas substâncias que causam esse alívio, essa recompensa, né? Como que elas afetam a vida do indivíduo? Existe uma correlação grande entre, por exemplo, a obesidade e os transtornos alimentares, tá? Cerca de metade dos indivíduos que têm um quadro de obesidade apresentam algum transtorno alimentar associado. Então, por exemplo, eu tenho um transtorno alimentar compulsivo periódico, que é o quê? Aquele indivíduo que perde o controle durante o processo de alimentação e ele tem episódios compulsivos, ele come uma quantidade de comida acima do que a princípio ele precisaria, ele tem uma sensação de perda de controle alimentar durante aquele episódio. Na grande maioria das vezes esse indivíduo ele come escondido. Então, se é um indivíduo que é casado, ele espera, por exemplo, a esposa deitar para ir lá comer. Por quê? Porque ele não expõe aquele hábito, né, de uma forma geral. E uma coisa que caracteriza esse transtorno alimentar, que é esse específico, que é o transtorno alimentar compulsivo periódico, é o fato do indivíduo, depois que ele tem
aquele episódio de compulsão, ele sente culpa. Então, o que acontece? Ele transitoriamente ele sente prazer com aquela ingestão alimentar, mas depois que ele percebe, né, na grande maioria das vezes, vem a culpa. E aí, muitas vezes, para ele ficar bem novamente, se sentir, ele come novamente. Então, entra como um ciclo. Então, isso interfere diretamente a vida do indivíduo. Muitas vezes, esses indivíduos não têm a percepção consciente dos episódios. Agora, doutora, fisiologicamente, eu comentei, substâncias que provocam esse alívio, esse prazer, né, no indivíduo. Quais substâncias são essas? É o açúcar, a gordura? Quais substâncias que dão essa sensação de prazer, de recompensa, quando numa situação de emocional abalado, digamos assim? Perfeito. Geralmente o açúcar ele tende a levar uma secreção aumentada ali, principalmente de neurotransmissores, dopamina, serotonina, que são neurotransmissores que atuam nessas áreas específicas do prazer. Então a gente tem com a comida como ativar esses neurotransmissores. Vou fazer um paralelo para você. Por exemplo, um indivíduo que é tabagista, né? Ele fuma. O cigarro, ele leva a secreção de dopamina no núcleo accumbens, que é esse núcleo do prazer. Quando esse indivíduo decide parar de fumar, o que é uma outra substância que também leva a secreção de dopamina nesse centro do cérebro? O doce, o chocolate. Então, esse indivíduo, muitas vezes, por exemplo, o parar de fumar, usualmente esse indivíduo acaba ganhando um pouco de peso. Por quê? Porque ele tenta, com a comida, levar a secreção aumentada de neurotransmissores que antes ele tinha como cigarro. Entende? Sim. Essa questão do tabagismo é interessante porque a gente está falando aqui de uma compulsão, como a senhora falou, né, alimentar, um transtorno alimentar. E o tabagismo, o vício no cigarro. Então, assim, desses vícios, digamos assim, compulsões e vícios, quais os mais relevantes que hoje, né, na área da saúde, têm impactado o brasileiro? De uma forma geral, né, os vícios eles levam à ativação dessa área de prazer no cérebro. Então, o que a gente percebe? O indivíduo que ele tem um padrão de transtorno alimentar, de compulsão alimentar, ele pode também ter outros tipos de compulsões. Então, ele pode ter uma compulsão relacionada à bebida, ele pode ter uma compulsão alimentar, uma compulsão relacionada a compras, por exemplo, né? Então, por quê? Porque é o mesmo mecanismo ali no cérebro de ganho e recompensa. Então, fazendo um paralelo, quando eu tenho um indivíduo, né, que ele tem indicação, por exemplo, de uma cirurgia bariátrica, ele vai fazer um procedimento cirúrgico de tratamento de obesidade. É muito importante que a gente consiga, nesse indivíduo, mudar um padrão comportamental para que ele não troque a compulsão posteriormente. Entende? Por quê? Porque ele vai tentar com outra coisa, se ele não tiver essa base de tratamento, ele pode tentar substituir essa compulsão por um outro. Por exemplo, a bebida. A bebida, ela também ativa o mesmo centro de prazer. Então, em termos, por exemplo, de estratégia de tratamento, eu tenho medicações que a gente trata o transtorno alimentar, que também a gente pode tratar outros transtornos e compulsões associadas. Agora, doutora, no início do programa, a gente entendeu quando acontece essa fome emocional, como diferenciá-la. E para quem ainda não faz uso de medicação para isso especificamente, quando acontecer, quem está nos assistindo agora já entendeu o que é fome emocional. Quando acontecer esse episódio da fome emocional, o que fazer para controlar esse desejo? Ótima pergunta. Um dos principais pilares no tratamento do transtorno alimentar, e a gente tem alguns transtornos diferentes, mas um dos principais pilares é a questão da consciência do episódio. Por quê?
Olha que interessante, Sérgio. Todas essas áreas que a gente tem no cérebro relacionadas à parte da fome emocional são áreas que a gente chama subcorticais. Elas estão no cérebro, mas elas estão em uma posição aí, do ponto de vista evolutivo, que eu tenho controle da área cortical, que é o quê? Vou tentar explicar. É a área pré-frontal do cérebro. É a área da razão. Então, quando vem aquele pensamento de agora eu preciso do chocolate, né? Agora eu preciso comer porque eu tive um dia estressante. Você consegue, através do comportamento, ativar essa área do cérebro, que é a área pré-frontal, que vai falar, não, mas espera aí, será que eu preciso mesmo? Será que eu não estou ansioso, estou nervoso por uma outra razão? E aí eu não preciso descarregar essa emoção com a comida? É muito importante que o indivíduo consiga avaliar e mudar esse padrão comportamental. Por quê? Porque é muito comum a gente perceber nos indivíduos com transtorno alimentar que, na verdade, você sempre vai ter algo que te leve, né, que te dê indiretamente uma justificativa para o episódio. Então, hoje você vai comer porque você teve um dia difícil, amanhã você vai comer porque você brigou, né, no trabalho, outro dia, entende? Então, você adota um padrão comportamental de usar a comida como fuga. E o que é muito importante? Existe um prazer relacionado à alimentação, né? Então, assim, a gente come para sobreviver, mas a gente também ativa áreas do cérebro que relacionam ao prazer da comida. Isso é fisiológico, né? O que não é o ideal é o quê? Que o indivíduo descarregue a emoção na comida, sabe? Então, assim, eu falo muito para os pacientes, nada é proibido. Então, você quer comer um pedaço de bolo, um pedaço de chocolate, coma. Mas coma por uma decisão consciente de comer. Não porque você está triste, ou você está aborrecido, ou porque você está cansado. Esse padrão de comportamento é que é muito ruim. E, doutora, para aquela pessoa que trabalha numa empresa, numa organização com muitos episódios de estresse, ansiedade, nervosismo, e ela está naquele emprego, não pode mudar, enfim, qual que é a estratégia ideal para uma pessoa exposta a situações de estresse para que previna os casos de fome emocional? Excelente, Sérgio. Esse indivíduo ele precisa criar, né, outros mecanismos. Então, assim, esse indivíduo que vive num ambiente de estresse, o que é o estresse? O estresse é quando você está exposto a algo em que você desencadeia uma série de reações do seu organismo que levam a um quadro que a gente chama de reação de luta ou fuga. Quando você está diante disso, ou você vai lutar ou você vai fugir. A grande questão são os indivíduos que estão expostos a isso de forma crônica. Muitas vezes eles criam alguns, né, escapes para lidar com esses episódios. Então, a comida pode ser uma via de saída para esse padrão, né, para esse estresse crônico. O que é muito importante, né? Se esse indivíduo ele não consegue sair desse quadro, né, de estresse crônico, ele precisa se criar ferramentas, se adaptar para lidar com isso. E algumas ferramentas seriam, por exemplo, exercício físico. Então, a atividade física é algo que você consegue, a secreção de endorfina, serotonina, que te leva, né, a ter aí uma sensação de prazer, não só relacionada ao exercício, mas uma coisa que eu pontuo muito na minha prática clínica. Atualmente, nós vivemos uma sociedade que, assim, muito trabalho, né, são as suas obrigações. Qual é o horário do seu dia que você dedica para você? Então, olhar o exercício físico nesse sentido, sabe? Muitas vezes, se você deixar o exercício físico para o horário que der, não vai dar, com todas as sobrecargas que a gente tem hoje. Então, o exercício físico é uma possibilidade. Ter episódios de pausa que você possa respirar, que você possa sair do ambiente, né, que te leve a esse quadro. Você sabe, Sérgio, que já temos comprovação científica de que o hábito regular de meditação leva a uma melhora grande desse padrão de comportamento.
né? Muitas vezes, esses indivíduos que têm também esse padrão comportamental de fome emocional, de descarregar as emoções na comida, a terapia, né, com um psicólogo é uma ferramenta muito válida. Por quê? Porque na terapia, esse indivíduo ele vai entender o sentimento que vem, o sentimento que ele tem antes de levar ao quadro da ingesta alimentar. E aí, muitas vezes, ele trabalha de uma forma diferente, ele consegue aquilo que eu expliquei para você previamente, da ativação da área cortical, né? Eu gosto, mas eu não devo comer agora. Não é isso que vai, né, aliviar a minha tensão nesse momento. Então, são algumas das estratégias: exercício físico, meditação, terapia, e algumas vezes a gente precisa até entrar com uma medicação específica para poder controlar esse quadro. Doutora, na sua opinião, como que a sociedade, o governo, a comunidade em geral, influenciam também na fome emocional, e não só o ambiente de trabalho, como eu comentei antes, mas a nossa sociedade, falando da brasileira, né, no caso, até com episódios recentes do período eleitoral que vivemos, né, recentemente, gerou muito estresse, muita discussão entre famílias, enfim, muita divergência de opinião. Como que a sociedade brasileira influenciou ou influencia nesse problema da fome emocional? Ela tem uma relação direta com transtornos de ansiedade, né? Então, se eu vivo num ambiente em que eu tenho essa questão que piora a ansiedade, seja por uma questão emocional, seja por uma questão pessoal, isso pode sim fazer com que esse indivíduo crie aí, ferramentas para lidar de uma forma não adequada. Então, eu posso ter o desenvolvimento de transtornos alimentares decorrente disso. E o oposto também pode acontecer, tá, Sérgio? Tem alguns indivíduos que, ao ter um quadro de ansiedade muito grande, acaba tendo um comportamento de não querer comer, de não querer se alimentar. Então, eles são indivíduos que acabam diminuindo a ingesta alimentar quando expostos a esse quadro, né? Então, talvez seja um momento aí da gente rever alguns valores, né? Rever alguns comportamentos, entender que a gente vive numa sociedade em que as pessoas têm posições e opiniões diferentes, e que não é por não ser a minha opinião que eu não possa respeitá-la, que eu não posso, né, acatá-la também. Doutora Cláudia, qual que é a faixa etária mais afetada pelos quadros de fome emocional? Os transtornos alimentares, de uma forma geral, eles podem acontecer em qualquer faixa etária, tá? O que diferencia um pouco são os transtornos de cada uma dessas faixas etárias. Então, assim, a gente tem visto, por exemplo, um aumento muito grande do transtorno alimentar compulsivo periódico em jovens e indivíduos de meia idade, né? Já, por exemplo, eu tenho quadros de bulimia, que é um outro transtorno alimentar, em que o indivíduo ele se alimenta com uma quantidade grande de comida, mas depois ele tem um hábito purgativo, né? Seja indução de vômito, seja uso de laxantes. Esse outro transtorno alimentar, por exemplo, é mais comum em adolescentes, assim como a anorexia também, que é quando o indivíduo ele se enxerga com um peso menor do que ele realmente tem, maior, perdão, e aí é o oposto, né? Não se alimenta. Então, depende muito do transtorno alimentar, mas o compulsivo, a fome emocional é muito comum dos indivíduos jovens a adultos jovens. A doutora comentou há pouco sobre a questão de procurar ajuda profissional, né? No caso, o terapeuta, o psicólogo e também o médico para a questão de medicação, né? E aí, a dúvida é a seguinte: quando que aquela pessoa vai identificar que já é a hora de se buscar esse apoio profissional em termos da quantidade de episódios de fome emocional que ela tem no decorrer de um mês, de uma semana? Em que momento ela deve se conscientizar que é o momento de procurar ajuda profissional? Eu tenho alguns critérios de definição, né, quando eu tenho realmente o transtorno alimentar compulsivo periódico, que é o que a gente está denominando aqui de fome emocional. E se esse indivíduo ele perceber que ele está tendo esse comportamento
né, de ir para comida, né, toda vez que ele tem algum evento emocional associado. E isso começou a refletir em termos metabólicos, então está elevando peso, está com quadro de obesidade, já teve alteração de glicemia. Então, esse seria fundamental já buscar, né, um auxílio médico. Só de ter o padrão comportamental de buscar a comida como um caminho, como uma saída, já seria um critério para ele buscar um auxílio. Então, doutora, quando o caso, por exemplo, é pontual, aquela pessoa que não tem muitos episódios, mas aconteceu uma vez aqui, uma vez no outro mês, uma vez a cada 3 meses, de ter uma situação de estresse e buscar alívio e recompensa na comida, comer muito, essa pessoa deve se preocupar ou é um caso isolado que não demanda maiores preocupações? Ótima pergunta. Por definição, para eu estabelecer o diagnóstico do transtorno alimentar, esse indivíduo precisa ter pelo menos 2 episódios por semana nos últimos 3 meses. Então, episódios isolados não caracterizariam o transtorno alimentar, entende, Sérgio? Agora, lógico, esse indivíduo ele tem que ficar alerta, porque a partir do momento que ele começar a ter esse comportamento de forma repetitiva, aí sim ele pode estar diante do transtorno em si. A gente falou aqui no programa sobre algumas das causas, né, que levam a pessoa a ter esse tipo de transtorno, a buscar, né, alívio na comida. Qual que é a relação de traumas passados na vida das pessoas com esse comportamento compulsivo alimentar? Existe uma relação muito grande, né? Muitas vezes, por exemplo, um indivíduo pode ter uma perda e aí ele começa a desenvolver aquele episódio. Em mulheres que sofreram, por exemplo, um abuso sexual, visto, né, posteriormente o desenvolvimento desse episódio, desse transtorno alimentar. E de uma forma geral, o transtorno alimentar em si, ele pode estar muito relacionado a algum fator emocional, em que quando o paciente tenha, né, vem aquele pensamento, vem aquele padrão, ele vai para a comida como fuga. Então, isso tem uma relação muito direta. E só numa terapia específica que a gente consegue avaliar qual que é o fator de gatilho e aí mudar o comportamento reacional a ele. Então, existe uma correlação muito grande, realmente. A doutora deu aqui no programa dicas importantíssimas para a pessoa que passa por isso, para que ela evite, né, e lide com esses momentos de estresse, como, por exemplo, a prática de atividades físicas e outras dicas que a doutora passou aqui, numa fase pré-ajuda profissional. E aí a questão é a seguinte: existe uma relação, um índice de pessoas que conseguem vencer esse transtorno, vencer essa fome emocional sozinhas, são resilientes o suficientes e em comparação com aquelas que precisam buscar ajuda profissional? Qual que é esse índice? Existe algum estudo nesse sentido? A gente não tem esse dado especificamente, mas de uma forma geral, quando eu tenho transtorno alimentar, na grande maioria das vezes é necessário um suporte, né, médico. Por quê? Porque na grande maioria das vezes o indivíduo ele não tem nem a percepção de ter o transtorno, sabe, Sérgio? Então a grande maioria dos indivíduos eles precisam. Agora, o que acontece quando eu tenho um indivíduo com transtorno alimentar, eu tenho aquele indivíduo que eu vou precisar medicar para conseguir melhorar esse quadro e aqueles que só do ponto de vista comportamental, com uma terapia, a gente vai conseguir uma melhora sem necessidade de medicação. Mas, de uma forma geral, o segmento médico ele é muito necessário, médico e psicológico. Para a gente encerrar, então, doutora Cláudia, a doutora comentou algumas consequências caso a pessoa não busque ajuda profissional, por exemplo, a obesidade, a relação com outros transtornos. Então, quais as consequências, além dessas, a longo prazo, para essa pessoa que não tem a consciência de buscar o apoio? A grande consequência do ponto de vista do transtorno alimentar em si é o aumento progressivo do peso, né? E as consequências associadas a isso. Então, eu posso ter, junto com a obesidade, o desenvolvimento de diabetes, hipertensão,
dislipidemia, que é a alteração do colesterol, alterações hormonais, como redução de testosterona em homens, por exemplo. Então, vem uma série de complicações aí relacionadas que, se a gente trata, nós conseguimos evitar. Quero agradecer a participação da doutora Cláudia Chang aqui no Cidadania. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista e todos os nossos outros programas já estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv. Ou então pelo nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá e ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.